Bom, vamos falar sobre combate à fake news, à desinformação, assunto de extrema importância no nosso país e que tem aí como um condutor disso o Supremo Tribunal Federal. Ontem foi um dia muito importante, porque o Supremo fechou um acordo contra a desinformação com 6 plataformas de redes sociais. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu representantes YouTube, Google, Meta, TikTok, Microsoft e Kuai. Né? O Twitter, o X atual do bilionário Elon Musk, preferiu ficar fora desse acordo, não participou. A iniciativa do Supremo conta com mais de 100 instituições parceiras, mas as empresas são as primeiras plataformas de redes sociais a aderir ao programa que foi criado em 2021. Lembrando que, segundo o próprio Supremo, o acordo tem finalidade de promover ações educativas e de conscientização para enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação. Barroso afirmou ontem que o país vive uma das piores epidemias, que é o ódio e a desinformação. Vamos ouvir. Nós não podemos permitir que por trás do biombo da liberdade de expressão se desenvolva um mundo e uma sociedade onde ninguém possa mais acreditar naquilo que lê. E com o deepfake, pior ainda, porque nós todos somos educados para acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos. E o dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido. Portanto, esse é o esforço que une o Supremo Tribunal Federal e as plataformas digitais, os atores sociais que estão aqui presentes. O combate à notícia falsa, à notícia fraudulenta, aos discursos de ódio e os ataques à democracia. Bom, não há muitos detalhes sobre como que é esse acordo na prática, né? O que trouxe de informação ao Supremo Tribunal Federal é que esse acordo prevê iniciativas educativas e conscientização. E é por isso que a gente já coloca a Madá na tela, porque Madeleine Laxco é uma pessoa que vive pelas redes também acompanhando e monitorando tudo isso e pode nos ajudar a entender. Será que dá certo um acordo como esse? A gente vai ter uma redução do discurso de ódio nas redes e de desinformação, Madá? Bom dia. Bom dia, Fabíola, Thales, Josias, todo mundo que está vendo a gente aqui pelo All News. Essa questão, Fabíola, o que eu vejo é muita intenção, boas iniciativas, e a gente é muito bom de iniciativa, muito ruim de terminativa, né? Eu não entendo que seja possível você atacar o problema, os dois problemas que são diferentes, de desinformação e de fake news, sem definir objetivamente o que você entende por desinformação e por fake news. Da mesma forma que não é possível atacar a questão do discurso de ódio, que é algo problemático, sem definir o que é discurso de ódio. Isso, você deixar de definir é uma brecha muito ruim para autoritarismo. Por quê? Porque com o que a gente conta no Brasil, que você sabe que isso nunca falha? Incompetência e mínimo esforço. Qualquer pessoa que você fala precisa definir o que é fake news, não qualquer pessoa, mas os desavisados, vêm e falam para mim, vem cá, filhinha, que eu vou te falar o que é fake news é mentira. E é isso? Não, não é isso. Eu tenho uma produção literária sobre isso, pesquiso isso informalmente como jornalista, e eu produzo sobre isso, eu dou aula sobre isso para empresários, para juízes, para promotores. Fake news é um termo que ele tem uma definição. O termo das fake news ele tem uma definição que é quando se assemelha a uma notícia. É algo feito para esteticamente parecer uma notícia, mas que tem outros objetivos, ou de dissimulação para poder, ou de dissimulação econômica. A gente vê isso, começou em muitos sites como anúncios. Sabe quando você vai descendo o anúncio e fala assim, veja como ela emagreceu 20 quilos, sei lá, sem fazer regime em Osasco, que parece uma noticiazinha. Veja como esta atriz está depois de 20 anos do filme tal, e que geralmente é para vender algum produto. Isso é a definição clássica.
Só que, quando aqui no Brasil a gente fala de fake news hoje em dia, as pessoas estão falando do quê? As pessoas estão chamando de fake news mentiras ou opiniões das quais elas não gostam. E isso é problemático porque, se fake news for mentira, todo mundo mente. Qual é a linha que separa a mentira que vai ser punida da mentira que não vai ser punida? Essa linha não foi traçada. Porque se tudo que é fake news tem que ser punido, então toda mentira tem que ser punida. E aí você vai escolher a punição pelo agente, não pelo ato. Porque a mentira, que é uma coisa que todo mundo faz, já é punível, então você escolhe os seus desafetos e pune. E aí o que eu vejo é uma cegueira ideológica diante desse pânico com o caos informacional que a gente vive. Por quê? Quando você abre essa brecha hoje, eu estou vendo aí o pessoal da esquerda muito feliz que estamos fazendo acordo, ok. O Bolsonaro volta com essa regra na mão. Como é que vai ser sua vida? A regra tem que valer para quem quer que esteja no poder. E as regras que a gente tem hoje, infelizmente, não são assim. Eu vejo muito boa vontade, mas existe até um estudo da Universidade de Gotemburgo que fala sobre o caos informacional e as democracias, e ele tem uma passagem que é muito interessante, que para você combater isso, não bastam boas intenções e boa vontade. É preciso ciência e eficiência. E eu estou esperando ver isso acontecer. Eu tenho muita esperança de que uma hora a gente tenha ciência e eficiência nisso. E você, Josias, tem alguma expectativa em relação a esse acordo? Porque ele foi anunciado com bastante pompa aí pelo próprio presidente do Supremo, né? E traz muita esperança, mas será que ele vai trazer solução para isso, Josias? Não, não vai não, Fabiola. Você sabe que, evidentemente, qualquer iniciativa com o propósito de deter ou atenuar aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso chamou de epidemia de ódio e desinformação, qualquer esforço nessa direção é meritório. Mas o que as plataformas digitais fizeram diante do ministro foi dançar a coreografia da empulhação, da enganação. Esse programa existe desde 2021, tem o Supremo Tribunal Federal firmou várias parcerias com entidades da sociedade civil que acompanham esse assunto. E agora as plataformas elas não têm interesse em deter o ódio e a desinformação, porque isso dá dinheiro, né? E você só vai deter com a força da lei. Ainda assim, com muita dificuldade, como estão fazendo alguns países na Europa, a Alemanha, por exemplo, que não é um país de ultradireita, tem lá uma legislação moderna, contemporânea sobre isso, está se esforçando enormemente para aplicá-la e tem êxitos aqui, insucessos ali. Agora, nós não temos nem a legislação, né? Então, o que nós assistimos ontem foi, de fato, uma coreografia da enganação. Não vai acontecer, Fabiola. O mesmo ocorreu na posse da ministra, dias atrás, da ministra Carmen Lúcia, como presidente do TSE. Ela fez um discurso lindo, queixou-se também de mentira, falou de mentira 15 vezes, meia dúzia de vezes mencionou o ódio como elementos que precisam ser expurgados do processo eleitoral, e ela terá que lidar com essa realidade agora na eleição municipal, né? E ela fez um discurso muito bonito, até evocando personagens ilustres, falou do Rui Barbosa, mencionando a frase do Rui Barbosa, não há salvação para juiz covarde, citou a Inconfidente Mineira, a Hipólita Jacinta, que disse que quem não pode com as coisas não deve se meter com elas, como a insinuar que, como presidente do TSE, será até tão draconiano ou mais até do que foi o Alexandre de Moraes. E é evidente que a pessoa tem que enxergar essa atmosfera de desinformação com a faca no dente. O magistrado que vai presidir a Justiça Eleitoral durante um processo de eleição tem que ter esse comportamento. Agora, a ministra está trafegando por um território minado, porque ela não tem a lei que permita a ela exercer a sua coragem, que permita a ela enxotar a covardia que era abominada pelo Rui Barbosa, ou de se meter com as coisas
com decisão, com definição, como defendia a Inconfidente lá, a Hipólita. Ela não tem a lei na mão. Então, vai ficar sempre aquela discussão, Fabíola, como foi durante a gestão do Alexandre de Moraes no TSE, tirou um monte de plataformas e perfis do ar, foi correto, não foi correto, vai ficar essa discussão eternamente enquanto nós não tivermos a coragem de fazer uma legislação decente. O Congresso não tem a coragem de fazer, tampouco o Supremo tem lá algumas ações por julgar, poderiam, de alguma maneira, estabelecer algumas balizas nessa matéria, mas também o Supremo não leva a julgamento as ações que estão lá à sua disposição. Seria mais útil que o ministro Luiz Roberto Barroso colocasse em pauta a votação, a análise, julgamento dessas ações que lá estão. Talvez elas estabelecessem algumas balizas mais valiosas do que as que são obtidas por meio desses acordos de cavalheiros, que, como disse, muitas vezes têm a aparência de uma coreografia da enganação. E o que chama a atenção é a não presença, né, do X, do Elon Musk, que, né, fez fortes críticas ao Supremo Tribunal Federal, fez críticas a Alexandre de Moraes, disse que ia descumprir, mas não descumpriu, né? Mas faz toda hora essas provocações. A não presença mostra um pouco que esse acordo acaba não tendo tanta força, né, Thales? Exatamente, Fabíola. O ministro Barroso, a ministra Carmen, o Supremo e o TSE estão com uma luta inglória, lutando pela ausência de legislação, ou seja, o Congresso que não legisla sobre o assunto o necessário, e o poder econômico mundial. Essas empresas são, hoje, detentoras de um poder enorme. O Elon Musk, que representa esse poder econômico, está aí jogando foguetes no espaço, né? Representa esse poder econômico dessas plataformas, e o nosso amigo Arthur Lira, no Congresso, que acabou de botar o grupo de trabalho que discute a fake news, suspendeu lá a votação do projeto que estava em tramitação e que era um bom projeto, suspendeu, botou um grupo de trabalho, agora decidiu que ele vai ter 90 dias para apresentar, ou seja, 3 meses, adiáveis por mais 3 meses, ou seja, 6 meses. E depois disso é que vai tramitar, etc. Quer dizer, isso daí vai para o ano que vem. O Arthur Lira jogou para o ano que vem. Então você tem 2 grupos, duas entidades poderosas, que é o Congresso, que não legisla, o poder econômico das plataformas, representados por essas 2 figuras, que são o Arthur Lira e o Elon Musk. São inimigos difíceis para o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral resolverem o problema. Eles vão ficar com paliativos como esse, chamar as cenas, né, encenações teatrais, chamar o pessoal para conversar, ver o que podem fazer. Aí, quando não puderem, vem uma atitude draconiana, olha, vai ter que sair, senão eu vou expulsar aqui do Brasil isso, expulsar aquilo, como o Alexandre de Moraes chegou a fazer quando presidiu o TSE. Infelizmente, é a situação que a gente se encontra diante dessas 2 instituições poderosas, as plataformas e o Congresso que não legisla. Olhando para o Supremo Tribunal Federal e seus julgamentos, pode falar, Madá? Está desligado o seu som. Isso que o Thales falou de jogar para o ano que vem tem um sentido, tá? Porque é o seguinte, tem um outro protocolo que foi firmado no finalzinho de maio, que era específico sobre desinformação e fake news do Rio Grande do Sul, foi firmado com o TSE, das plataformas também. E é muito interessante que firma um acordo das plataformas que tem coisas que todo mundo consegue ver com facilidade, e você não tem lá um Discord, você não tem um Kiwi Farms, você não, entende? Essas que são as mais problemáticas com relação a crime, inclusive, nunca estão. E também ninguém nota, porque passa por baixo do radar da imprensa. Mas aí o do Rio Grande do Sul é uma tentativa que o TSE está fazendo. Você tem também o protocolo para as eleições
firmado com o TSE. E tem uma outra questão, que são as regras criadas pelo TSE para impulsionamento de conteúdo político durante as eleições. Elas são regras inexequíveis, então não vai mais ter impulsionamento de conteúdo político durante as eleições. As plataformas já disseram que não vão fazer. Aí o que é que esse pessoal, o Lira, não só o Lira, mas todos os deputados querem? Eles querem usar a eleição agora dos prefeitos de balão de ensaio para pensar no que vai acontecer com eles em 2026. Então eles estão deixando aí as regras que já têm para ver em 2026 se muda ou se deixa. Então é isso que está acontecendo agora, está todo mundo ali meio pisando em ovos, não existe uma resposta internacional sobre qual é a melhor regulação, como ela funciona. Existe resposta sobre o que não funciona. O que não funciona é a legislação que foca no conteúdo do que foi dito. O que funciona melhor é quando você foca em legalizar o algoritmo. E a gente está indo pelo lado do conteúdo. Eles estão deixando ver quem sai ganhando, quem sai perdendo, a depender eles se mexem ou não depois. Ó, olhando para a questão dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, saindo aí dessa história da desinformação e o discurso do ódio, que como a Madá fala, eles falam, mas e como resolver isso fica bem longe de a gente chegar perto da solução.